Jeremias capítulo 17, versículo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 9, e eu quero falar hoje como lidar com a desilusão. Como lidar com a desilusão. Deixa eu fazer uma pergunta, eu posso? Alguém aqui já se desiludiu alguma vez na sua vida ou foi só eu? Então, só perguntar, essa é uma pergunta retórica, já sabendo da resposta, mas deixa eu te falar uma coisa interessante. Eu costumo dizer que em todo relacionamento você vai passar por 3 fases. Seja num relacionamento na igreja, um relacionamento homem com mulher, talvez um filho e pai não, porque a coisa cresce assim, ele nem vê. É difícil ter desilusão com os pais, apesar que tem, eu já tive com o meu várias vezes. Mas em cada situação, relacionamento de amizade, relacionamento de casal, e igreja, emprego, você vai passar por 3 fases. A primeira fase é a da ilusão. Todo mundo entra num relacionamento, conhece uma pessoa, entra numa empresa, entra numa igreja iludida. E quando você está amando, então a ilusão ela cria fôlego. Todo mundo pensa: agora encontrei o amor da minha vida, agora descobri um grande amigo, agora achei uma igreja perfeita. E diz que essa fase, às vezes, ela demora a passar. Depende da bobice da pessoa que está iludida. Mas às vezes ela demora a passar. A ilusão, ela é cega. Não é o amor que é cego. O amor não é cego, o amor é verdadeiro. Diz a Bíblia que o amor é verdadeiro. É a ilusão que é cega. Porque todo mundo entra num relacionamento, conhece uma pessoa, entra iludida. E depois da ilusão, vem uma outra fase. Todo mundo passa por isso, que é chamada desilusão. Por exemplo, num casal, a mulher vai perceber que o camarada solta pum, por exemplo, embaixo do cobertor. Ela vai falar: eu não esperava isso. Gases nobres. Ela vai falar: eu não esperava isso. Ela vai ficar desesperada. Ela não vai perceber que aquele camarada falava daquele jeito, ele roncava muito. É coisa que você só descobre dormindo junto, né? E aí a pessoa... Ou então o marido nunca viu, o camarada via a menina só quando ela saía de casa, quando ele pegava, deixava, está sempre maquiada, bonita. Quando a primeira vez que ele vê ela acordando, fala: meu Deus, o que é isso? Sem maquiagem é horror, né? Então, aí, é claro que a gente está brincando, mas, por exemplo, em igreja acontece essas 3 fases. Aí você começa a descobrir os defeitos. Não é que não tinha, é que quem ama não vê. Quando você começa a amar menos, ou o amor cria maturidade, não é que aparece, não é que a pessoa passa a ter defeito, é que ele começa a aparecer. E aí essa fase é chamada de fase da desilusão. Todo mundo iludido tem que se desiludir para amadurecer. A desilusão é necessária para um ambiente de maturidade. Só que o problema é que as pessoas desistem em meio à desilusão. E é isso que eu vou pregar hoje. E por desistir em meio à desilusão, elas nunca chegam na maturidade. Só pode ser considerada uma pessoa madura se essa pessoa já foi desiludida. E nós vamos usar um texto base de Jeremias, capítulo 17. Diz o seguinte, 17, versículos 5 ao 9. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse homem que confia no homem, o que acontece com ele? No versículo 6: ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada.
Mas bendito é o homem cuja sua confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. É tremendo o que você vai ouvir hoje. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração do ser humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Meu Deus. O negócio hoje vai ser tremendo. A título de introdução, o significado da palavra desilusão, segundo o dicionário da língua portuguesa, é efeito de desiludir, ficar sem esperança, deixar de crer, sensação de frustração, perda de alegria, decepção, início de depressão. Essa é a definição da palavra desilusão. Nós não podemos, em momento algum, dizer que a depressão ela tem uma única raiz, uma necessidade. Olha, a pessoa sofreu de depressão por causa disso. A depressão em si ela terá muitas raízes que vai desenvolver numa tristeza profunda. E a desilusão é uma delas. Ou seja, logo em primeiro lugar aqui, a desilusão é uma raiz, uma das muitas raízes da depressão. Por quê? Vamos lá. Pessoas desiludidas são mais difíceis de conquistar. Na realidade, é quase impossível conquistar uma pessoa desiludida. A desilusão destrói qualquer pessoa por dentro. O desiludido se torna arredio, o desiludido é desconfiado, o desiludido não sonha mais, o desiludido não faz mais, o desiludido não realiza mais. O desiludido é um monstro interno contra ele mesmo. E ele, o desiludido, alimenta esse monstro e gosta de ser esse monstro. É aquele negócio da pessoa gostar de ser coitada. Você entendeu o que eu estou falando? Apesar que não é aconselhável dizer essa palavra no culto pela definição dela, que não sei o que vou dizer aqui agora. O desiludido sobrevive ao invés de viver. Ele vive um dia após o outro, ele sobrevive. O desiludido é, por essência, uma pessoa frustrada. E mais, quando a tristeza começa a durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano, quando essa tristeza dura por um longo tempo, dias, semanas e até anos, é sintoma de que algo está morrendo dentro de você. O problema é que as pessoas começam a se acostumar com a desilusão e com a tristeza. Isso é sério. Quando nós não percebemos e não notamos e não vemos que a bênção de Deus para seus filhos está escrito é que as suas misericórdias terão que o quê? Se renovar a cada manhã. A Bíblia diz que você pode sofrer hoje, pode chorar hoje, pode passar por mas amanhã tem que renovar tudo. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. E aí agora, quando a pessoa entra anos, meses ou anos, e as misericórdias de Deus não se renovam a cada dia, a cada manhã, é porque algo muito terrível está acontecendo dentro dela.
Um monstro pode estar nascendo e matando uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa que amava, uma pessoa que sonhava, uma pessoa que tinha sonhos, uma pessoa que tinha expectativa, uma pessoa que planejava, uma pessoa que era esforçada. E agora um monstro com o mesmo nome dessa pessoa nasceu e essa outra pessoa morreu. E por incrível que pareça, eu estou falando da mesma pessoa. No caso seria você. É sério isso. Coisas relevantes para confrontar a desilusão. Em primeiro lugar, na prática, a depressão ela é uma série de raízes que tem o mesmo fim, que é renascer um monstro e matar um ser. Concernente, isso vai matar e está matando a sua alma. Eu disse que a desilusão faz nascer um monstro e faz morrer um ser. E a desilusão é a pior de todas as raízes da depressão. Aonde nós vamos encontrar a desilusão na Bíblia? Deixa eu ler de novo a definição de desilusão, porque eu vou falar só sobre isso, para você entender do que eu estou falando. O significado é estilo de desiludir, em primeiro lugar, ficar sem esperança, deixar de crer, sensação de frustração, perda de alegria, decepção, raiz de depressão. A Bíblia Sagrada está recheada de histórias de pessoas, de situações ligadas à desilusão. Eu quero citar algumas delas para vocês entenderem e nós entendermos isso de uma maneira muito legal. Existem então algumas desilusões que marcaram na Bíblia a vida de algumas pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar a história de Agar. Agar era uma escrava egípcia que amava Abraão, amando de Sara, ela se deita com Abraão e tem um filho chamado Ismael. No entanto, a própria Sara depois instiga a Abraão. Veja, ela era só uma escrava. Ela não pediu para ter filho de ninguém. Ok? A própria Sara faz essa escrava chamada Agar se deitar com Abraão e ter um filho. Obviamente esse filho cresceu. Sara não contava, apesar de Deus ter dito que ela teria um filho de Abraão por nome Isaque. Obviamente, Deus cumpre com as suas promessas, ela teve um filho. O filho cresceu e o outro começou a humilhar o filho legítimo. Essa mesma Sara, que logo ela instigou a escrava a ter um filho com o marido, agora começa a instigar o marido a pôr Agar para ir embora. Isso está em Gênesis, registrado em Gênesis 21, do 9 ao 21, que foi exatamente o que aconteceu. Agar agora é mandada embora, passa sede e fome no deserto, e Deus se compadece tremendamente de Agar, que o próprio Adonai, o Elohenu, o Yahweh, Yud-He-Wah-Hei, aparece para Agar e lhe dá alimento e lhe dá sustento. Uma desilusão terrível. Agar é a mãe de todos os árabes, que são chamados de ismaelitas. E Sara é a mãe de todos os judeus. Você vê que as duas nações que andam em guerra durante todo o tempo são nações de irmãos, Ismael e Isaque. O segundo exemplo que nós vemos de desilusão na Bíblia é Samuel. Essa daqui realmente é interessante. Samuel, vocês sabem, ele era um profeta, sacerdote e juiz. Ele fazia todas essas três funções, de profeta, sacerdote e juiz perante o povo. Deus nunca quis que Israel fosse igual a uma nação pagã. Deus sempre quis que Israel fosse governada por um profeta, não por um rei. Porque entendia e entende Deus que o rei era ele, e o profeta era só o seu intendente. Logo, esse povo de Israel, com inveja dos pagãos, com inveja,
eles vão até Samuel e eles fazem uma exigência para Samuel, e eles usam palavras duríssimas que causariam e que causaram frustração no coração de qualquer pessoa. A história está registrada em primeiro livro do profeta Samuel 8:4 até o versículo 22, e olha a frase que eles dizem para o profeta Samuel: vê, você é um velho e teus filhos são desviados. Olha a frase: constitui-nos, pois, agora um rei, para que nos governe como as outras nações. E aí Samuel agora está completamente desiludido. Irmão, um homem que dedicou a sua vida por um povo, e agora esse povo olha na cara dele e diz: você é um velho desqualificado. Nós queremos um rei, não você. E aí esse homem, em lágrimas, em prantos, vai até o Senhor, e Deus consola Samuel dizendo: não é a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Abre parênteses. Eu estava lendo na Bíblia um texto tão tremendo sobre a palavra de Deus, e a Bíblia diz o seguinte, que quando um pastor prega um sermão só sobre a Bíblia, que nós chamamos aqui de sermão o quê? Expositivo. Sabe o que a Bíblia fala? É o próprio Deus falando. Ora, isso é óbvio. Se a Bíblia é a palavra de Deus e você prega só a Bíblia, quem é que está falando? Quando você rejeita a mensagem bíblica, toda ela bíblica, você rejeita quem? Entendeu como é sério isso? Isso é seríssimo, né? Então vamos lá. Terceiro exemplo de frustração, decepção na Bíblia, de desilusão. Depois de uma vitória militar, Davi voltou em casa a fim de compartilhar sua alegria com sua esposa. Davi era casado com Mical. E aí agora Davi está ali, dançando, só de zorbinha e tal, né? A Bíblia diz que o rei dançando diante de Deus e na presença de homens. A Bíblia diz que, tomada pelo ciúme, a mulher de Davi, Mical, o zombou e o escarneceu publicamente do rei. Foi uma mútua decepção, desilusão. Primeiro, a esposa Mical se desiludiu com o rei. Como que um rei se presta a isso? Segundo, o rei se desiludiu com a esposa. Como que você se presta a isso? Isso está registrado no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, 14, até o versículo 23. A história vai se seguindo sobre desilusão na Bíblia. No começo do cristianismo, Paulo e Pedro se envolvem em uma disputa teológica terrível. Graça e lei, o pau quebra, a ponto de estar registrado em Gálatas 2 e 11, de Paulo resistir a Pedro na face, e essa briga vai se estendendo, logo os dois se acertam, chegam a um consenso, um pede perdão para o outro. Você vê que isso sempre teve na igreja, mas a Bíblia conta que Paulo se desiludiu, foi embora e ficou 16 anos longe do ministério. Quando eles tiveram a primeira briga, 16 anos afastado do ministério, irmão. Você conhece gente que está afastado do ministério por desilusão esse tanto de tempo? E lá longe Deus aparece para Paulo, fica 3 anos e meio com Paulo. Veja, primeira discussão, Pedro olha para Paulo e fala: a gente não precisa ser não, some daqui. Pedro some, fica 16 anos. Lá longe o Senhor Jesus aparece para Paulo, fica 3 anos e meio com Paulo e dá para Paulo todo o evangelho. O próprio Jesus gasta 3 anos e meio com Paulo, o mesmo tempo que ele gastou com os outros discípulos, e passa a instruir a Paulo. E aí Paulo se torna o maior arauto do cristianismo. Se não fosse Paulo, nós estávamos na roça, porque os outros apóstolos nem de Jerusalém saiu. Glória a Deus pela vida do nosso pastor apóstolo Paulo, nosso grande mestre ensinador. Glória a Deus por Pedro também. Mas Paulo, a gente tem um quezinho com ele. Paulo, João, a gente tem uma quedinha assim por Paulo. Paulo teve muitos auxiliares, algum deles como
Fígelo, Hermógenes, são nomes italianos, viu? Sei que você acha feio aí, seus italianos. 2 Timóteo do 1 ao 15, Paulo teve muitos, auxiliares, Demas. 2 Timóteo 4 e 10, João Marcos, Atos 15 e 37. E a Bíblia diz que esses aqui que eu estou citando, abandonaram Paulo. Esses que eu citei aqui abandonaram Paulo, e a Bíblia diz que causou muita frustração e sofrimento e desilusão na vida de Paulo. Uma desilusão tão grande que Paulo, desde o início do ministério dele, o melhor amigo dele era Barnabé, e um rapazinho novo chamado Marcos, João Marcos, fez Barnabé e Paulo brigarem por muitos anos. Paulo mandou João Marcos embora, discutiu com Barnabé, que eles nunca se separaram, Barnabé e Paulo, por causa de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. E Paulo ficou muito, mas muito desiludido. O que eu estou mostrando para você é histórias e tantas outras, que eu não vou gastar tempo mais com isso, de desilusão na Bíblia. A desilusão do homem com Deus, em segundo lugar. A Bíblia também registra muitas desilusões, decepções com Deus, que as pessoas tiveram com Deus, obviamente injustamente, já vou te explicar, e terminaram mal. Em primeiro lugar, Caim, registrado em Gênesis 4, do 1 ao 16, a Bíblia diz que Caim prestou um culto a Deus e não foi aceito, por causa do propósito ilegítimo que ele tinha ao prestá-lo. Assim mesmo, Caim ficou desiludido com Deus, porque ele queria que Deus o aceitasse daquele jeito. Deus não o aceitando, Caim se desiludiu com Deus. Como ele não podia matar Deus, ele matou quem? Seu irmão. Olha onde a desilusão chega. Uma outra pessoa desiludida com Deus na Bíblia é Jonas. Jonas é um pior exemplo de obreiro que você encontra na Bíblia. Jonas desiludiu-se com Deus. Por quê? Deus o chamou para pregar a um povo de quem ele não gostava. Eu gosto de Campo Largo, eu gosto de vocês. Assim fica fácil a gente pregar o evangelho, né? Mas quando Deus manda para você ir para um lugar que você odeia, de um povo que você não suporta, normalmente o pastor vai e a esposa vem embora. Eu já vi isso demais. Eu fui para Brasília com a minha esposa, ela entrou em depressão. Tive que vir embora. Ela odeia Brasília. Não gosto muito também não, mas ela odeia mais do que eu. Irmão, você está num lugar que você odeia terrível. E agora Deus fala para Jonas, vai para Nínive. Só para você se situar onde nós estamos aqui na história da desilusão de Jonas com Deus. Apesar que é ridículo desiludir-se com Deus, o homem, já vamos falar sobre isso. Nínive era a semelhança de Sodoma e Gomorra, nasceram na Babilônia. Nínive era uma cidade homossexualista, pagã, com canibalismo, com violência nojenta, uma cidade fundada por Samiramis, que era a mãe de Tamuz, casada com Nirode. Era uma cidade endemoniadíssima. Nínive tinha matado a família de Jonas, crucificado, estuprado as suas irmãs. E agora Deus vem a esse profeta fujão, rancoroso, e fala, você vai para Nínive pregar. Aí tem aquela história toda de Jonas tentar fugir, e aí o barco, enquanto Jonas está fugindo, o barco está afundando, e aí os homens lançam sorte ali, descobrem que o fujão era Jonas, eles jogam Jonas, e a Bíblia diz que um grande peixe vomita, engole Jonas e vomita ele na praia de Nínive. Não dá para fugir de Deus. Agora então, Jonas já está em Nínive, mas ainda com medo, escondido. Aí vem um anjo e fala, o que você está fazendo aí escondido ainda? Vai lá pregar para o povo. Aí agora Jonas com raiva, ele vai pregar com raiva. Jonas está com raiva. Ele não prega arrependimento. Olha a mensagem de Jonas: cambada de vagabundo, na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos. Olha a mensagem de Jonas: em 40 dias vocês vão morrer. Baita mensagem.
Olha a mensagem cheia de esperança. Em 40 dias você vai morrer. Isso é um profeta da desgraça, irmão. Isso não é uma mensagem de arrependimento nem aqui nem na China. Como é que você chega e fala assim, você vai morrer, miserável? Não é mais fácil você falar assim, meu filho, Isaías falou a mesma coisa para Ezequias. Meu filho, o Senhor disse tal, conserta a tua casa, se arrepende, porque Ele vai te levar. É assim que você prega uma mensagem de arrependimento. E aí Isaías, entendendo, se arrependeu e Deus acrescentou a vida de Ezequias para mais 15 anos, e aí nasceu o pior rei de Israel com fruto desses 15 anos, que foi o rei Manassés. Melhor se tivesse morrido 15 anos atrás, né? Resultado, João Batista também pregava arrependimento. Ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas Jonas não. Jonas, vocês vão morrer. Você vê que é um camarada cheio de rancor, um camarada cheio de frustração, que ele passa na sua mensagem o que ele deseja para os outros. Vocês não prestam, Deus tem que fulminar você. A gente vê pregador assim. Deus tem que acabar com você, Deus vai matar todo mundo, Deus vai acabar com a raça do povo. Eu estou vendo pregador assim, que não é pregador de arrependimento, é pregador de desgraça. Porque a mensagem de arrependimento, ela nunca visa ver a destruição, ela visa ver o arrependimento no fim. Mas Deus teve misericórdia de Nínive, e Jonas contava que Deus ia matar Nínive. Só que Jonas não contava que a graça supera, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. O povo de Nínive se arrependeu e Deus perdoou. Aí Jonas se frustrou com Deus. Agora Jonas vai lá e faz uma barraquinha na praia, se esconde e fica com raiva de Deus. Magoei. Aí Deus vai lá, aparece para Jonas. O que deu, Jonas? O que está pegando? O que está pegando? Que eu estou frustrado com o Senhor. Eu estou desiludido. Eu não esperava isso do Senhor. O que foi, Jonas? O que está pegando, meu filho? Fala de uma vez. O Senhor manda eu pregar juízo. Prego o juízo. O Senhor me traz essa desgraça dessa terra, que eu odeio, esse inferno dessa terra. Eu obedeço. Obedeceu uma pinóia. Você veio dentro da barriga de um peixe, diga-se de passagem. Tá bom, eu vim, que seja. Mas fui lá e preguei. Ele falou, tá bom, pregou. Você falou o que eu disse para falar, mas falou como eu disse para falar? Tudo bem, Senhor, o que o Senhor queria? Jonas, você quer morte? Eu quero vida. Jonas, você quer vingança? Eu quero restauração. Eu mandei você vir pregar arrependimento, não desgraça. E o povo entendeu que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. E a Bíblia diz que Jonas ficou desiludidinho com Deus, sem motivo nenhum. Um outro exemplo terrível que é o de Judas, né? Você sabe por que Judas traiu Jesus? Talvez você nunca soube, você vai saber agora. Vou te explicar. Judas, o nome Judas é também uma transliteração de Jesus. O nome de Jesus era um nome muito comum na época. Barrabás se chamava Jesus. Josué, Judas, são transliterações irmãs. Judas também perdeu toda a família crucificada para os romanos. Judas queria a revolução política. E Judas tinha a visão que os judeus têm até hoje, que o Messias vai vir com uma revolução política. Por isso que eles vão fazer acordo com o anticristo. Que o Messias é um rei político. E aí agora Judas começa a andar com Jesus e juntar homens armados com espada. Em uma desses ajuntamentos de homens armados, havia 5.000 homens preparados para a guerra. Foi nesse ajuntamento de 5.000 homens. Por que a Bíblia fala 5.000 homens? Porque eles estavam prontos para a guerra, tudo armado, para matar os romanos. Jesus dá peixe e pão e manda todo mundo voltar para casa. Aí Jesus vira para Judas e fala assim, o meu reino não é desse mundo. Você entendeu tudo errado, Judas. Aí agora Judas olha para Jesus e fala assim, mas então eu estou entendendo errado? Você não vai pôr os romanos para correr? Não. E aí o que Judas faz? Eu estou seguindo a pessoa errada. Vai lá e traz Jesus. Por quê? Porque ele se desiludiu com o projeto, com aquilo que ele pensava que Jesus seria. O que eu estou mostrando para você é o que a desilusão causa no coração da pessoa. E olha o fim de Judas, como ele termina.
Isso está registrado em Mateus 27, no versículo 7. As desilusões desses homens que nós acabamos de mencionar aqui nos ajuda a fazer uma anatomia das nossas próprias. A primeira pergunta que eu quero causar a você aqui, para você refletir, é: o que causou a sua desilusão? Olha para mim. O que fez você parar? Você lembra que você era melhor? Você já chegou ao ponto de dizer: eu fazia coisas para Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu era melhor nisso, agora eu estou na minha. Você fez um pacto interno. Eu ouço isso aqui todo dia. Pastor, na outra igreja eu era assim, assim, agora eu só quero ficar sentado, quero na moita, porque eu me desiludi. Já percebi que se envolver demais dá problema, então só ouvir tá bom. Já ouviu isso? A questão que você vai ouvir aqui é: da onde e como nasceu essa desilusão no seu coração? Você já foi melhor mãe? Você já foi melhor pai? Você já foi melhor funcionário? Você já teve sonhos e agora você não quer sonhar mais, porque você percebeu que se sonhar muito se frustra e se desilude consigo mesmo. Qual é a raiz dessa desilusão que parou você? Que aos poucos foi fazendo e está fazendo esse monstro crescer e esse ser morrer. Porque você é um ser. Mas esse indivíduo desiludido aí não é a pessoa que Deus chamou, escolheu e confia. Todo mundo tem uma desilusão. Todo mundo parou. Todo mundo já desistiu. Todo mundo não quer mais. Se eu perguntar aqui, quem aqui está desiludido em alguma área da vida, todo mundo vai levantar a mão, mas eu não quero perguntar. Não quero. Primeiro lugar, por que a desilusão vem? Primeiro, nós nos desiludimos somente com pessoas que amamos e fazem parte do nosso relacionamento. Ninguém que você não ama não te desilude. Você já percebeu isso? A intensidade da desilusão demonstra o tamanho que era a confiança e o amor. Quanto mais você ama e confia, mais você vai odiar quando desiludir. O que passar disso é indiferença, então não é amor. O ódio não é o contrário do amor. O ódio é um sentimento automático ao amor. O contrário do amor é a indiferença. Você só odeia, só desilude com alguém ou com aquilo que você ama demais. Quem ama criança aqui? Então automaticamente você odeia o quê? Aborto. Aí eu fico me questionando. Um país como esse não pode ser levado a sério. Um país que dá uma palmada numa criança é crime, mas matar ela antes de nascer não é? Não é estranho isso aí, gente? Não pode ser levado a sério um negócio desse. Matar a criança antes de nascer não é crime. Dar uma palmada nela para educar é? Engraçado que todo mundo que aprovou essa lei já nasceu. Estranho, né? Segundo fundamento, por que a desilusão vem? Quem não quer se desiludir não deve se relacionar. Vamos lá. Mas essa hipótese também não é possível. Você vai se esconder? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você se desilude, você se mata? Dá um tiro na cabeça e joga do prédio? Não, então você tem que conviver. Você vai ter que vencer isso. Senão esse monstro vai ficar crescendo e você vai ficar sendo pior cada vez. Quando você chegar aos 50, 70, 80 anos, você vai ser aquela pessoa nojenta, ranzinza, aquele velho que ninguém consegue ficar perto. De tão desiludido que é e morre sozinho. Você vai ter que melhorar. Você vai ter que melhorar essa coisa ruim que está crescendo dentro de você. Esse silêncio monstruoso que está crescendo dentro de você vai ser refletido lá na frente na sua vida. Você não está ficando melhor, você está ficando pior. Você precisa entender, as coisas não estão melhorando
Enquanto não tiver cura, não melhora, só piora, porque acumula. Até explodir essa panela de pessoas. Você está piorando. Você está ficando mais silenciosa, mais silencioso, calado, ranzinza. Qualquer coisa te irrita. Isso não é sintoma de melhora. Isso é sintoma de piora. Você agora já não confia, se arredio, e às vezes é bom, mas às vezes tem gente muito boa que Deus manda pra gente e você pisa porque pensa que é ruim também, por causa da desilusão com os outros. Ou você aprende a viver, ou você para de se relacionar. Eu costumo dizer que se não tivéssemos problemas com pessoas, praticamente não teríamos problemas. Pessoas nos ferem mais que coisas. A maior oportunidade que as pessoas têm é de nos fazerem felizes. E aí eu te faço uma pergunta: aquilo que muda você é aquilo que te domina. Irmão, somente aquilo que tem poder para te mover é o que tem poder para te fazer parar. Se você é movido por esse relacionamento, é ele que vai te parar. Se você é movido por elogios, a crítica te para. Se você é movido por dinheiro, a falta dele te para. Somente o que te move te faz parar. Se você é movido por Deus, só Deus pode te parar. Entenda isso. Então eu vou apitar e dizer: não há como reduzir do zero os relacionamentos. É difícil. É difícil fugir de confusão, é difícil fugir de discussão, é difícil fugir de briga, é difícil não responder a acusações, é difícil não responder a crítica, é difícil. Mas o que você vai fazer? Você não vai viver? Ou você aprende a se relacionar, ou você aprende a viver, ou morre, meu filho, morre, que aí lá ninguém te perturba. Ou depende de onde você vai também, não sei. Quer um lugar mais solene e silencioso do que no cemitério, irmão? Ou você aprende a conviver com quem te magoa, com quem te desilude, bola pra frente, tomba aqui, levanta acolá, ou para de viver, meu filho. Ou você vai viver fugindo. Tem muitas fugas, cachaça é uma fuga, droga é uma fuga, ficar mudando de cidade não resolve, vício é fuga, tratar os outros mal é fuga. Você vai viver fugindo, enchendo a cara de cachaça, São João da Barra, chora Rita, é isso, né? Coração de boi, que é viunzão assim, que só vai pescar, você não vai para pescar, você vai para garrafar. É isso, irmão, você vai viver assim, escondendo. Quando você está triste, você toma uma, ouve ali umas músicas, chora e vai trabalhar amanhã, finge que nada está acontecendo. Isso é viver? Ô meu filho, você aprende a vencer a desilusão, ou é um monstro que você está se tornando, que as pessoas vão te tolerar ao invés de te amar. E eu costumo dizer, irmão, não vá num lugar que você não é celebrado. Não vá. Eu, por exemplo, eu só vou no lugar onde eu estou sendo esperado. A pior sensação que tem é a sensação da inconveniência. Quem já teve essa sensação? Você chega assim, o que eu estou fazendo? Todo mundo olha e fala, em outras palavras, quem te convidou? Vai em um lugar onde você é celebrado, não onde você é tolerado. E normalmente as pessoas são toleradas porque elas passam o que elas são no interiormente, elas passam em palavras, em atitudes, em reações. Elas passam quando não cumprimentam, elas passam quando tratam mal, elas passam na aspereza do falar, na grosseria, na reação e na ação. Isso são sintomas de pessoas frustradas que perceberam que a melhor defesa é o ataque. Mas não é. Não é. Eu disse na terça passada, eu vou dizer de novo. A psicologia ensina que toda pessoa ferida tem o dom de ferir outros. O ferido sempre fere.
Capite? Em lugar de fugir das pessoas, precisamos aprender como nos relacionar com elas e verificar se isso não está me atingindo. Quando você se desilude, se frustra, qual é a primeira reação de cada um de nós? Responda, seja honesto. Fugir. A fuga não é solução. O monstro só sai quando você cutuca ele. Não é quando você tranca ele, fica aí, meu monstrinho interior, não. Então vamos começar por perguntar: o que está te desiludindo? Por que você mudou? Vamos lá? Primeira pergunta. Pergunta não, afirmação. Por que uma pessoa se desilude? Por que uma pessoa decepciona com os outros e ela vai ficando pior? Primeira afirmação que eu encontrei aqui. Em primeiro lugar, isso aqui é fato. Todo mundo tem uma visão errada da natureza humana. Nós nos desiludimos porque nós temos uma visão errada da natureza humana, ou pelo menos nos esquecemos da condição do homem caído. Vamos lá. Nós devemos nos lembrar o que cada ser humano é pela sua natureza herdada do velho homem, do homem chamado Adão. Em primeiro lugar, nós devemos nos recordar os ensinos bíblicos do ser humano. Então há uma lei chamada lei do comportamento típico, que eu chamo lei da depravação total do homem, e eu já disse isso e vou dizer de novo, que todo homem nasce mal. Foi Jesus que disse que não tem ninguém bom, só tem um bom, que é Deus. Então não fica bravinho comigo não. Eu vou provar que todo mundo nasce mal, já disse aqui e vou dizer de novo. Vou citar exemplo de crianças. O Gianluca, esse meninão desse tamanho, com 11 anos, quando ele era bebezinho com 4 meses, ele entrava numa crise, ele tinha uma mania de pôr o dedo assim no relógio, ficar puxando. Aí eu tirava o dedinho dele, ele batia, ele ficava frenético, ele entrava em crise. E ele aprontava um escândalo. Ah! Ele mordia o seio da mãe dele até sair sangue. E batia e entrava com 4 meses. Esse dia eu estava pensando, imagina ele com a cabecinha de 4 meses, mas com o corpo de 18. O que faria? Responda. Responda. Mataria e não sentiria o quê? Culpa nenhuma, porque não entende. A ignorância, o que nós chamamos de ignorância, a Bíblia chama de natureza. Eu já disse e repito, como um peixe não sabe que está molhado, o homem não vê que ele é mau, não. É de natureza o homem desiludir-se e iludir. É de natureza o homem defraudar, o homem não pedir perdão, o homem ferir, o homem agir, o homem se defender atacando, faz parte da queda, porque o nome disso é orgulho, é falta de perdão, é rancor, é maldade, é um misto de qualquer coisa ruim dentro desse monstro, e o nome disso é queda, é natureza humana, é depravação total. E o meu problema e o seu é que nós temos uma visão errada da natureza do homem. A gente pensa que não, que o homem, esse é bom, esse aí não vai me desiludir. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu fico muito preocupado, como pastor, eu sou pastor de vocês aqui, vai para 3 anos, olha aí, irmão, eu tolero vocês não toleram. Isso tem que ser louvado. Porque não é fácil aguentar eu não. E não é tão pouco aguentar vocês. Concorda comigo? Por isso que a gente está dando certo. Então vamos lá. Eu, por exemplo,
Fico muito preocupado quando as pessoas têm visão equivocadas de mim. Esse meu pastor é ele, esse é o cara. Aí eu fico me perguntando, isso nunca vai acontecer justamente por eu entender isso, entender que eu não sou forte e estar debaixo da graça e misericórdia de Deus. Mas se um dia você se desiludir de mim, o que você vai fazer? Vai sumir de Jesus? O povo faz isso. Aquele pastor eu confiava. Se aquele não presta, o que dirá dos outros? Mas, irmãos, não é só desiludir na questão de pecado. Às vezes uma frase é um coice que eu te der. Isso alguns já estão acostumados. Mas eu não estou falando é só disso. Eu estou falando, e se um avião cair? Um carro bater? Esse pastor for para Jesus de repente, o que você vai fazer? Você vai para o inferno? Porque se você depende do homem para se satisfazer, se você depende do meu exemplo para ser um bom cristão, a coisa está feia para você. Eu fico muito preocupado quando as pessoas dependem. Aí o irmão diz, mas pastor, você é o meu exemplo. Não, eu sou seu testemunho. Seu exemplo é Jesus. Eu sou seu testemunho. Eu tenho que dar testemunho, mas a pessoa que você se espelha é Jesus. Não, mas Paulo disse para a gente ser um imitador dele. Exatamente, mas Paulo não disse espelhe em mim. Olha, eu sou o seu exemplo. Ele sempre nos apontou para Cristo, nos fez ser discípulo de Cristo, mas falou para imitá-lo. Imitá-lo o quê? Nas ações dele, que ele era um pregador. Imitar ele como um pregador, ganhador de alma, como boas obras, em tudo. O nome disso é testemunho. O que você vai fazer? Porque as pessoas se firmam em homens. E aí eu estou vendo um monte de gente por aí desviada porque decepcionou com a igreja, porque o pastor ali caiu. Esse irmão, eu vi um negócio aqui hoje que eu estou escandalizado. Eu não estou acreditando. Pensa, olha aqui. Diz que a menina foi. É impressionante. Ela foi numa padaria, comprou um bolo e esqueceu a carteira em cima. Esqueceu não, deixou a carteira. Na hora que ela virou, sumiu a carteira. Aí a mulher da padaria foi lá e puxou nas câmeras para ver quem tinha roubado a carteira da menina. Você sabe quem roubou? O pastor lá do bairro. Esse é um ladrão mesmo. Esse pode ser chamado de pastor ladrão. Dá para você analisar o que eu estou falando? Aí a cabeleireira da minha esposa agora está atacando tudo que é pastor. Ela falou, mas todo pastor é ladrão. Eu falei, uai, todo ladrão é pastor também? Sabia não? Porque a pessoa se desilude em uma determinada situação e você começa a ouvir chavões comuns. Nenhum homem presta. Porque ela desiludiu com um. Se foi mais de um, o problema é seu também, viu? Como é que a mulher não desiludiu com 5? Ih, meu filho. Quantos homens você desiludiu? 35! Tá feio o negócio, uma pessoa que desiludiu com 35 homens, o negócio é sério. Mas vamos lá, vamos pensar que é só um. Agora, homem é tudo igual. Como é que você sabe? Você conhece todos? Ah, porque minha amiga, que é minha amiga, que é minha amiga. É igual o homem fala, tudo que é mulher é interesseira. Como é que você sabe? Porque essas coisas nascem de corações monstruosos e desiludidos, de pessoas que criaram extremismos, que criaram máximas por causa de feridas e de corações desiludidos que não vão chegar em lugar nenhum. E o problema é quando passa isso para filho e filha. Olha, vai vendo, minha filha, vai vendo, porque olha aí seu pai, essa praga, você vai casar, você vai casar, você vai ver. E passa essa frustração, essa desilusão para coração de filho, para coração de filhas, passa para amigo, passa para todo mundo. Olha, boy, estou te falando, não casa, não casa, não casa. Porque esses são frutos de corações rancorosos, corações que não conhecem todo mundo, corações que conhecem 1, 2, 3, 35 no máximo, e que não entende nada da vida. O problema, irmão, é que eu fico vendo uns adolescentes. Esse dia eu vi uma menina aqui, 13 anos, 15 anos, tô desiludida. Meu namorado já quer morrer. Falei, morre, peraí que eu vou comprar chubim, você toma. Mas por que chubim? Que pelo menos você agoniza antes de morrer.
Para não ter nada da vida. Eu estou desiludido. Falei, meu filho, senta com a Marli para você saber o que é lutar, o que é passar. Senta com a Irene, senta com as irmãs da igreja, senta com a Delma. Você vai ver o que é vida. Não passou nada na vida, Pedro Bó, fulaninha. Pelo amor de Deus. É que meu namorado, homem não presta mesmo. 15 anos de idade. E vem falando, homem é tudo igual com 15 anos. Não dá vontade de tirar cinto. Não dá vontade. É um negócio desse assim que não dá para entender. Não conhece nada da vida. Não sabe para onde vai, de onde vem, de onde veio o tiro. E está desiludido. Eu estou decepcionado. E quando a pessoa conhece uma igreja só, por exemplo, igual a esposa do Cacá, a Carol lá, a Celico lá, aquelazinha lá, converteu na Renascer, nunca foi de nenhuma igreja, se desiludiu com a igreja, um mês depois apareceu no Jô Soares falando que igreja não presta. Vocês viram? Não, para mim eu estou decepcionado com a igreja. Aí generaliza, aí cria barreiras, aí faz pactos internos consigo, não dá chance para perceber que tem lado lindo que Deus transforma, de pessoas maravilhosas, e aí a pessoa perde a oportunidade de conhecer pessoas boas, igrejas boas, pastores, homens de Deus, conhecer homens que amam, mulheres que às vezes é interesseira, mas tem um monte que não... Estou brincando. Mulheres sérias, que não são interesseiras, faz a trabalhar junto com o marido, em vez de ficar ali, miserável, vai trabalhar, senão eu te deixo a praga. Por causa da desilusão. Então a lei que você precisa entender é a lei do comportamento típico. Romanos 7:21 fala que a razão dos seres humanos magoarem, ferirem e desiludirem uns aos outros é a natureza. Por mais duro que seja essa verdade, é verdade que o homem ele tem o dom para ferir os outros. Isso começou lá no Éden. Colocarei inimizade entre ti e a tua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ferir por ferir, um feriu o outro, vem da onde? Da queda. Inimizade vem da onde? Da queda. O que eu estou dizendo para vocês aqui, ou você aprende a conviver, relacionar e se curar, ou toma chumbinho, agoniza e morre. Isso é coisa que se fala, mas você quer que eu fale o quê, irmão? Para a pessoa que quer se matar, a pior coisa que tem, não se mata. Quando ela fala, eu quero me matar, tá bom, antes de se matar, eu até te ajudo a se matar, mas primeiro me escuta. Vai mudar o que na sua vida se você se matar? A realidade do sofrimento vai começar. É mais fácil, suicídio é fuga, cachaça é fuga, droga é fuga, ficar mudando de endereço é fuga, tratar os outros mal é fuga, fechar a casa é fuga, pôr cortina, ficar escuro, é tudo fuga. Muda o que a sua vida fugir? O que mudou? Não muda nada. Então vamos aprender a viver, amém? Digam amém bem amenhado. O que fazer então? Por essa razão, Deus nos ensina olha bem, por essa razão, Deus nos ensina a nos relacionar com as pessoas, mas não confiar. Eu não estou pregando confiança, eu estou pregando relacionamento. Mas como amar alguém sem confiar nela? Perceba que essa confiança aqui é diferente. A confiança não é tipo, não confio em você, mas te amo. Não, você tem que confiar. A desconfiança é tipo, te amo, mas sei que você pode me ferir. É essa desconfiança que você tem que ter. Entendeu o que eu estou dizendo? O amor não é cego, o amor não é mentiroso. A ilusão é cega. Não entre em nada desiludido. Não venha para essa igreja iludido. Não venha pensando que esse pastor é o melhor pastor do mundo. Que tem coisas que eu tenho, que outros não têm, e os outros têm e eu não tenho.
mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que faltam algumas coisas em mim, por exemplo, a altura. Isso é seríssimo. Isso sobra no Luiz Hermínio. Por exemplo, você vai descobrir que falta no Paulo Júnior o que o Luciano Subirá tem de sobra: peso. Você entende o que eu estou pregando? Isso é sério, porque sei por que vocês estão rindo. Segundo lugar, por que nós nos desiludimos? Esperamos demais das pessoas. Essa é boa. Um dos comportamentos produtores da desilusão é a expectativa exagerada que nós temos nas pessoas. Vamos analisar. Se você já entende que todo mundo tem uma natureza caída, apesar de ser restaurado, ele tem resquícios da natureza do pecado, e Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse que eu faço. É por natureza o homem ferir e ser ferido? É por natureza, isso vai acontecer sempre? Por que você gera expectativa demais? Vai te desiludir. Por quê? Vamos lá, por que nós geramos expectativas nas pessoas? Eu cheguei a um consenso, alguns motivos aqui por que uma pessoa gera expectativa demais no outro. Vamos lá? Por exemplo, quando a gente tem escola, eu já percebi que é até engraçado. O pessoal me vê pregando aí no Brasil, eu quero ir trabalhar com esse pastor, e vem para a escola. Quando chega na escola, vê que eu sou duro para burro. Eu sou uma porta. Agora eu melhorei, eu acho. Melhorei, Evandro? Eu era pior. Mais ou menos, né, Evandro? Obrigado pela parte que... Evandro falou assim... Melhorei, Evandro? Obrigado, me desiludi agora, Evandro, com você. Mas vamos lá. Mudei, Inês? É? Então, obrigado, Inês. Não sei se você bajulou ou falou a verdade, mas... Bom, você pegou situação que ninguém merece, então vamos lá. Tá bom. Uma vez eu cheguei na escola, a Inês andava para lá e para cá murmurando. E aí eu cheguei, Inês estava lá na sala de aula, eu olhei, Inês, qualquer coisa, eu vou embora daqui. Eu fui lá, abri o portão, catei ela pelo braço, falei: vem cá. Pus o boné, pus um óculos. Eles falaram que quando eu chegava de boné e de óculos na escola, podia sair correndo. Vem cá. Mostrei o portão, falei: você está vendo o portão aberto? Suma daqui, minha filha. Não, porque eu não quero ir embora. Você quer, porque você fala disso toda hora. Vai embora, suma. Porque eu vou te falar uma coisa: se você veio aqui para toda hora falar que eu vou embora, você está na hora de ir embora. Próxima vez que você falar que vai embora, você vai. Hoje está aí essa irmã abençoadíssima, 3 anos me aguentando e eu aguentando ela. Mas hoje a igreja vai melhorando. Na igreja não dá para você ficar mostrando a rua para os outros toda hora, né, irmão? Tem que dar amor também. Eu estou precisando dar mais amor. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: todo mundo quer pertencer. Quer pertencer, quer fazer parte. Eu fico vendo, às vezes nós estamos na roda dos meninos, e chega, por exemplo, igual o pastor Moisés, ele chega fazendo as brincadeiras. Ele quer brincar, a gente brinca com ele. E ele quer fazer parte. E o Moisés é aquele carioca, gente boa. O mestre. Ele é o carioca que gosta de conversar, e aqui no sul ninguém conversa. Aqui no sul, quando eles estão bem-humorados, ele olha para você e fala assim: o Gianluca, meu filho, é terrível. Ele olha para mim de manhã, às vezes eu estou bravo, ele olha no sofá e fala assim: só para zoar comigo. Te pego, moleque, você vem. Eu preguei domingo passado, terça passada, né? Que antes eu era muito carente, eu só queria que passasse a mão no meu cabelo. Eu saí lá fora, tá lá o Juninho com a mão no meu cabelo. O que foi, Juninho? Pastor, eu passo a mão no seu cabelo. Ô, meu filho, me ajuda aí, para com isso. O que eu estou dizendo para os irmãos: todo mundo quer pertencer. Todo mundo quer fazer parte da brincadeira, ser notado, que alguém pegue na sua mão, ele quer pertencer. E por esse negócio de pertencer, de ser o social,
a pessoa gera uma expectativa errada. Segundo, todo mundo quer se relacionar. Ei, fala comigo. Não deixa eu no vácuo, não. Ei, troca uma ideia aqui, ó. Eu estou aqui, ó. As pessoas querem participar da conversa, participar do ambiente. Porque todo mundo quer ser aceito. Irmão, a pior desgraça do mundo é uma palavrinha que eu vou chamar de comparação. Se você viver à base de comparações, eu vou te falar uma coisa, você vai desistir. Irmão, eu viajar por aí, eu vou na igreja, eu prego nas igrejas com 5, 10 mil pessoas por culto. Se eu chegar aqui e pegar algumas centenas, eu vou falar, meu Deus. Irmão, se eu viver por comparação, eu desisto. Tem igreja aí que está bem organizadinha, perfeitinha. Aí eu chego aqui, tanta coisa para fazer. Irmão, todo mundo que vive abaixo da comparação é medíocre. Não se compare. Você é você. E esse é o que você tem de melhor. Ou de pior. Só Deus sabe. Por conta disso, nós esperamos demais das pessoas, aí nós nos desiludimos. Próximo ponto. Relacionemo-nos, mas não esperamos gratidão sempre. Uma pesquisa feita no Brasil e nos Estados Unidos, escuta isso, mostrou, isso aqui é triste, só de ler isso aqui não está gravando, mostrou que só 10% das pessoas que nós socorremos, ajudamos e contribuímos, nos amarão e nos agradecerão. Não é triste? Eu estou dizendo que só 10% das pessoas que você ajuda, socorre, que você ama, que você contribui, que você faz alguma coisa, só 10% te ajudará, te será grato e vai se lembrar do que você fez. Só 10%. Então não gera expectativa. Faça. Por isso que Jesus diz, o que essa faz, essa não pode saber. Se você fizer esperando, muito obrigado, você não vai fazer. E se você não fizer, você pecou. Então o que nós temos que fazer? Como que um cristão vive sem se desiludir? Faço para o tribunal de Cristo. Faço para Deus. Ele é minha recompensa. Mais ninguém. Estou te ajudando? Não é por causa de você não. Se você falar obrigado, beleza, de nada. Mas eu estou te ajudando, eu pego ali. Então tem gente que fala assim, eu não vou comprar esse almoço, eu não vou pegar isso aqui porque não sei o quê. Irmão, você está fazendo para Deus, não importa como que fazem. Não sei o quê, a igreja administra errado, não sei o quê. Faça! Não peque com o pecado dos outros, faça você! Faça a sua parte! Eu me lembro até hoje. Nós ajudávamos um casal de um rapaz e uma moça, colocamos dentro da escola. Que o pai alcoólatra, a família separada, e o Everton meio que adotou esse menino. Menino viciado em droga. Gente, o menino na escola roubou um, bateu no outro, xingou outro, vazou e roubou e sumiu. E eu falei, meu filho, continua ajudando, não se decepciona não. Irmão, eu já me decepcionei tanto, me desiludi, já desiludi outros e continuarei fazendo, continuarei ajudando. Irmãos, eu vou te falar uma coisa séria, posso falar? Em números, ninguém aqui se desilude mais com as pessoas do que um pastor. Você já percebeu quantas pessoas o pastor ama e desama no mesmo ano? O pastor olha aqui, ele agora vê rosto novo, agora ele conta que ele está pregando para uma ovelhinha nova e ele gera expectativa. Estou contando com você que um pouco a pessoa some. Aquela pessoa que o pastor pega amor, você também se desilude, mas em número é muita gente que entra e sai, que você pega amor e de repente some, sem nem dizer por que veio e por que foi. Tem gente que pensa que isso não dói, isso dói. E aí o que você vai fazer? Eu não quero mais pastorear. Vai fazer bico? Pula para frente, meu filho. Deus tem pessoas para você cuidar até a volta dele. Você vai se desiludir muito. O único perfeito é Deus. O que você vai fazer? O sentido da gratidão é uma exceção, irmão.
O sentimento de gratidão é exceção. Entenda que pessoas agradecidas são exceções, não é regra, não. É exceção. Gente que não se esquece do que você fez. O que é que você vai fazer? Você não vai fazer mais nada para ninguém? Vai continuar com esse luxinho aí, assim, porque você vai virar um monstro se você for agir como o mundo está agindo agora. Faça sem olhar a quem. Faça, ame, confie, já entendendo que quando ela errar, você sabe que faz parte da natureza. E você também vai errar. Quem está entendendo? Se a desilusão é uma verdade, também é uma verdade que, apesar dela, precisamos nos relacionar. A recusa ao outro não é uma opção válida. Concluindo agora, por que a desilusão vem? Concluindo. Terceiro lugar, esquecemos-nos que somos capazes de cometer o erro que os outros cometem conosco. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas e eu quero que você responda. Preste muita atenção. Eu vou perguntar e você responde para você ver que você também é um monstro. Você vê que essa pessoa que te desiludiu, que jaguara, que mau caráter. Eu vou te perguntar e você responde. Primeiro, há algo em nós que precisa de cuidado. Parte das nossas frustrações relacionais advém dos erros que nós cometemos, não de falha de outros que cometem conosco. Vamos lá? Perguntas. Primeira pergunta: você sempre é cortês com alguém que te ajuda? Segunda pergunta: você sempre é agradecido? Você toda vez que erra procura e pede perdão? Você nunca magoou ninguém? Você nunca feriu ninguém? Você nunca deu um coice a alguém? Você nunca foi grosseiro com alguém? Você nunca decepcionou alguém? Você nunca mentiu na sua vida? Você nunca foi mesquinho, centralista? Nunca pensou só em você? São coisas que todo mundo tem. Você nunca foi egoísta, orgulhoso? Você nunca em determinada situação visou só o seu interesse? Porque às vezes o que importa é estar certo e não o amor. Às vezes, irmão, é melhor o relacionamento do que estar certo. No cristianismo é muito melhor nos relacionarmos do que estar certo. Mas o que as pessoas fazem? Eu não vendo o meu direito. E aí perdem amizades lindas só para provar que estava certo. Em nome de provar que estava certo, se desilude consigo, com os outros e fica esse monstrinho interior aí. Você procura as pessoas para esclarecer o fato ou para provar que estava certo? Porque deixa eu te explicar. Como você reconstrói um bom relacionamento a partir se ele é importante para você? Você nunca pode procurar uma pessoa para provar que você estava certo. Se você procurar uma pessoa que você ama, que o relacionamento está destruído, para provar que você está certo, vai dar briga, vai ser pior. Você tem que provar para acertar. E se você for para acertar, quem está certo é o que menos importa. Porque ele não vai recuar, você não vai recuar. Sabe que... Olha, eu vim aqui para a gente acertar as coisas, já começa com tom. Olha, eu quero te dizer que aquilo tudo aconteceu, mas eu não sei. Não é esse o tom. Se é importante, o tom tem que mudar. Olha, eu vim aqui para te dizer que isso é importante para mim. Não importa quem errou, quem fez, quem deixou de fazer. Eu quero dizer que você me faz falta. E a humildade para fazer isso. Você está vendo que o problema está em todos? Quem está entendendo, diga amém. Mas é difícil a gente ver esse fundamento. Então nós temos que ter a visão correta da natureza humana, inclusive para evitar a autodesilusão. Em quarto lugar, lembremos que nem sempre somos realmente desiludidos. Isso aqui eu quero que você preste atenção e foque no que eu vou falar. Nem sempre o que você chama de desilusão é desilusão de verdade. Vamos lá? Por quê? Erramos em nossos julgamentos. Nem sempre nossa desilusão é base
em uma realidade. Muitas vezes somos nós que estamos errados e requer humildade para reconhecer isso. Muitas vezes pessoas desiludidas estão desiludidas por um mal entendido, por isso que tem que procurar. Vou te dar um exemplo. Esses dias um rapaz falou que estava desiludido comigo. Que não, do Brasil aí. Porque eu era um pregador da teologia da prosperidade. Ó. Que ele pegou um pedaço de vídeo meu que colocaram na internet, de uma ministração de oferta que eu fiz lá no Cristiano, que eu levantei uma oferta para o Cristiano construir a igreja dele. Quem já viu esse vídeo? Todo mundo, né? Brincadeira. Falei, ó, irmãos, quem pode ajudar com tanto, para ele construir a igreja dele, né, bem? E aí o camarada maldoso pegou aquele pedaço, pôs na internet, pôs assim, semeando milionário. E o que a pessoa faz? Pega só aquele pedacinho e já imagina, mais um desgraçado dinheirista no YouTube. Aí um rapaz que me admirava demais, mexendo e futricando, foi lá e viu um vídeo meu, mandou uma mensagem inbox no Facebook. Estou decepcionado, desiludido com você. Mas por quê? Sabe por quê? Porque eu vi isso, e você é um hipócrita, você não sei o que. Ô meu filho, peraí, calma, vamos devagar. Como assim? Aí depois que eu expliquei toda a história, ufa, pastor, ainda bem. Sumiu e nem para falar, então me desculpa, pastor. Muitas vezes a nossa desilusão é mentirosa. Não é verdade? Muitas vezes não é uma desilusão verdadeira, foi um mal entendido. Um que falou aquilo, que quando chegou no seu ouvido, chegou distorcido e você não foi pessoa suficiente para lá, tirar para ver a história verdadeira e você fica aí com essa desilusão. Estou desapontado com a pessoa, desapontado com isso, sem saber o real fato da história. Então muitas vezes a nossa desilusão não é uma desilusão, é só um mal entendido. Outro falou assim para minha esposa, tinha um sonho, esses dias, tem um sonho de trazer o pastor Hernani aqui, mas ele cobra caro. Da onde, irmão? Irmão, nós não cobramos um centavo para pregar em lugar nenhum. Você está entendendo como que os outros... Aí a pessoa ficou desiludida. Poxa, se o pastor Hernani cobra, nós também é feio nesse mundo mesmo. É uma desilusão mentirosa, você está entendendo aí? Então é uma desilusão que precisa ser tirada a sério. E agora eu termino aplicando a você. O que a desilusão faz? Primeiro, com quem desiludiu, o que ela faz? Com quem te desiludiu? O que a desilusão provoca com quem só desilude os outros? Em alguns casos, o decepcionador pode até sentir um pouquinho de culpa, se ficar sabendo, mas será muito difícil que aconteça alguma coisa com ele. E aí, você vai ficar bravinho agora? Que injustiça! Vai tocar a bola para frente, irmão. Não se esqueça que um dia o Senhor julgará todas as coisas. E que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Esta realidade pode gerar revolta, mas nem sempre nossa indignação vai produzir mudança em quem te desiludiu. E aí? E aí? Você vai ficar essa pessoa ruim aí porque alguém te decepcionou? E ele lá de boa? Não mexe em nada. A pessoa que desilude os outros não muda em nada a vida, e agora muda em você. Quem está ruim, sofrendo, triste, abatido é você. Meu filho, bola pra frente, que pra trás vem gente. Agora para as irmãs aí, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Figurinha repetida no completo alto. Viu? Vai por mim, vai para outra. Deus tem o melhor para você nessa terra. O mundo não acabou com essa pessoa que te decepcionou, te desiludiu. Fica mais bonita agora do que nunca. Põe um saltão. Vai lá, ó, dá uma levantada naquilo que está caído. Vai lá na Delma, na Graça, nas meninas aí, ó. Vai lá, dá uma penteada. Vai lá no Toninho, dá uma gabaritada nessa gadeia aí que você chama de cabelo. Levanta a bola, minha filha. Fica andando igual um mulambo. Não sabe se é uma mulher ou se é um caminhoneiro.
anda igual mulher, uma madame. Pô, se está caído, tem uns negócios que tem uns enchimentos assim que parece que está levantado. Levanta esse negócio, bola pra cima e passa lá falando, tu é de boa, na lagoa, tranquilo como grilo. Mostra que você não está caída. Vai ficar chorando as pitangas pra quê? A pessoa está de boa e você está aí, eu sou pó, minha mãe é pó, meu pai é pó, sou uma poeirinha, abençoa essa poeirada toda, Senhor. Meu filho, bola pra frente nessa vida, passa umas maquiagens nessa cara de fantasminha camarada aí, fica com esse olho roxo aí, parece que apanha todo dia, meu filho, acaba com essa sombra aí. Vai pra cima. Eu sou bonita, mesmo que não seja, fale. Se ache. Se você não se achar bonita, eu que não vou. Se ache pelo menos. Se considere. Aí pega uns camarada. Agora eu estou decepcionado. Vira homem. Isso é coisa de mulher. Vira homem. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Homem sente depressão. Nós estamos cuidando aqui na igreja de alguns irmãos decepcionados, frustrados. Eu não estou falando de gente com depressão patológica. Eu estou falando de gente com depressão frescurógica. Porque tem gente que não sofreu patalvina no mundo, não passou nada e está, eu estou abatido, pastor. Mas tem gente que sofreu aqui, que nós amamos, estamos cuidando, estamos aí pertinho. Mas tem gente, vou te falar uma coisa, vai para cima, constrói de novo o que você perdeu e depois mostra que essa pessoa que te desiludiu, te frustrou, fez errado. Que você agora é melhor, não pior. Não fica dando vazão para a pessoa dizer, tá vendo por quê? Olha, eu não prestava. Não é isso que falam? Eu vou provar que agora eu sou um doce. Prova o contrário. A desilusão só prejudica você. Dá um amém amenhado aí. Ou seja, com quem desilude não muda nada. Para que então ficar vivendo essa vidinha medíocre? De igual modo, nós devemos nos questionar se nós também não desiludimos alguém e agimos como se nada tivesse acontecido. Não é verdade? E segundo e último lugar, o que acontece com o desiludido? Aí muita coisa. A experiência da desilusão pode produzir ódio, ressentimento e esgotamento. A desilusão, o resultado em ódio. Deus nunca de fato desilude alguém, mas tem gente que se sente desiludida com Deus. Caim, Judas, Saul e outros. E como é que a vida deles termina? Aí, pastor, esses dias uma menina saiu da nossa igreja dizendo que estava desiludida com Deus porque não aceitava porque que a família dela passava tanto problema. 14 anos, 14 ou 15. Olha, eu entendo que adolescente não é fácil, mas gente, e agora chegar ao ponto de pôr culpa em Deus. Todo mundo que entrou por esse caminho de desiludir-se com Deus teve final trágico, terrível. Deus não mente para ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é aquele que promete e não cumpre. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. O problema da desilusão com Deus é desiludir-se com você mesmo. Alguém te disse algo que Deus não disse e você acreditou. Esse é o grande problema. Segundo, a desilusão pode se transformar em ressentimento. Desiludido com Jacó, que o enganou, com o apoio da mãe, Esaú ficou decepcionado com seu irmão e fugiu de casa. Está a história em Gênesis 27, 41. Esaú passou o resto da sua vida ressentido, desejando matar o irmão. O que controlava Esaú por toda a vida dele era Jacó. Só pode te parar aquilo que tem poder para te fazer mover. O autor da carta aos Hebreus, está em Hebreus 12, 7, informa que Esaú nunca foi feliz. A Bíblia diz, não deixa que nenhuma raiz de amargura brotando em vós os consuma e te prive da graça de Deus. Veja que o pai de Esaú, Isaque, disse o seguinte: meu filho, quando te esqueceres de Jacó, você será feliz.
Jacó estava com a vida de boa, com 2 mulheres. Rico. E Esaú infeliz. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Meu filho, bola para frente. Eu quero que hoje você levanta a cabeça. Domingo é seu, eu quero todo mundo bonitinho na igreja, cheiroso. Gatinho e gatinha. Eu não tenho roupa. Não precisa ter roupa para andar bonito. Precisa tomar banho para andar bonito. Pintar o cabelo para andar bonito. Irmão, para de ser relaxado. Ai, pastor, eu estou desanimado. Com o que, meu filho? Isso muda o que na sua vida? Olha para você. Você é maravilhoso. Jesus comprou você por alto preço. Pastor, mas eu estou desiludido comigo mesmo, porque eu não consigo fazer nada de bom na vida. Você que pensa, olha para o filho que você tem. Você que pensa. A Bíblia diz que sempre vai existir pobre e rico, mas... E aqui eu vou terminar o texto mostrando que quem está satisfeito em um indivíduo, ele está sempre feliz. A felicidade não se consiste em ter dinheiro, porque a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, aí desilude, outros em homens, mas quem não se desilude, diz a Bíblia, confiam no nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a mão e diz: eu tenho que confiar em Deus. E por último, a decepção, a desilusão pode te levar ao esgotamento relacional. Também equivocadamente desiludido com Deus, que aceitou o arrependimento de Nínive, já lemos, está em Jonas 4 e 5, Jonas se esgotou. Aí nós vamos ouvir frases que eu já falei por vocês: não confio mais em ninguém, não ajudo mais ninguém, nenhum homem presta, toda mulher é interesseira, todo pastor é ladrão, igreja é lugar de problema, igreja é lugar de gente fofoqueira, igreja é lugar de hipócrita, não acredito mais em pastor nenhum, ou coisas desse tipo. E eu concluo aqui dizendo a você o seguinte, volta lá em Jeremias. O que fazer para vencer a desilusão? Em primeiro lugar, Jeremias 17:5, o desafio de voltar a confiar. Se o preço da desilusão é alto, é mais alto ainda o preço do isolamento, o preço de ser infeliz, o preço de não ser você mesmo porque o outro te desiludiu. É pior. Se o preço da desilusão dói, é mais dolorido ser infeliz por causa dela. Bola para frente. Segundo lugar, Jesus é um exemplo de como nós devemos nos comportar depois da desilusão. Olha lá Lucas 17 e 17, fala dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, quantos leprosos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Nenhum. O que voltou não era mais leproso, certo? Concorda? Gostou, né, Ferdinando? Foi mal, Ferdinando. Mas não foi só você que caiu, Ferdinando, foi todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os leprosos não agradeceram a cura, Jesus parou de curar? Ele está nem aí, irmão. O leproso não agradeceu, o povo mandou crucificar e Jesus ainda falou: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que faz, e não sabe mesmo, é natureza. Amém? A história de Paulo e João Marcos que eu comecei em Barnabé está registrada em Colossenses 4:10. Foi um dos que decepcionaram. Lá Marcos, Barnabé, a história toda está em Atos 15:39. Mas no final, Paulo manda chamar João Marcos e fala: ele é muito importante para mim. Irmão, inclusive eu acho muito lindo como Paulo se relaciona com seus amigos. Você vê lá: olha, fala com fulano, Beltrano, que são muito importantes para mim. O relacionamento, ele tem que superar a desilusão e continua amando, mesmo quem te desilude. Por isso que igreja é uma bênção, porque na igreja você aprende a se relacionar, a perdoar e desiludir de novo. Se relacionar, a perdoar e desiludir de novo. Até Jesus voltar, essa é a trinca de dentro da igreja. Por isso que a gente tem que estar na igreja. É muito fácil falar que é crente em casa, não precisa se relacionar com ninguém. Igreja é uma verdadeira escola de caráter. Diga amém.
Vamos voltar e terminar em Jeremias 17, dos 5 ao 9. Em primeiro lugar, no versículo 9: como não desiludir? Só devemos confiar no Senhor em absoluto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável que o coração do homem. Está dizendo que não vai mudar. Todo mundo vai te desiludir. A Bíblia diz que é irremediável o coração do homem. Não tem gente boa demais para você, e nem você é bom demais para os outros. E a Bíblia diz que isso é incurável. Está aqui no versículo 9. É incurável. Está escrito aí ou não está? Não tem cura para desilusão. Você desilude e você será iludido. Você tem que aprender a conviver. Segundo lugar, nossa confiança no homem pode nos afastar de Deus. Versículo 15, versículo 5: assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas o coração o afasta de Deus. Continue assim, confiando em homem e se forçando ali na força moral caída deles, você vai se afastar de Deus. Já percebeu que as pessoas se decepcionam com os homens, mas se afastam de Deus? Quem percebeu isso? Terceiro lugar, precisamos estar atentos ao bem que o outro pode nos fazer. Conta a história de uma pessoa que só via defeito nos outros. Todo mundo tinha defeito. Aí a amiga dela ficava grilada: eu vou achar alguém que não tem defeito. Mas não, a história é o contrário, de uma pessoa que só via qualidade e uma outra que só via defeito. Aí a que só via defeito, punha defeito. Aí a que via só qualidade, falava qualidade, e a que vinha defeito, falava: mas olha, ele faz isso, isso, isso. Aí um dia, veio um bêbado cambaleando. Bêbado feito uma cabaça. Bêbado, fedido e assoviando lá na cruz. Foi na cruz, a música do cão cego. Sabe como é a música do cão cego? Ó cão cego, andei e perdido. A música do cão cego. E veio o bêbado assoviando. Aí a mulher que só vê defeito fala assim: como que vê qualidade numa praga dessa? E a outra que vê qualidade falou assim: eu vou pôr defeito, eu quero ver o que ela vai elogiar. Olha lá que bêbado fedido, chechelento, cachaceiro, abandonou a família, gastou o salário bebendo cachaça. E a mulher que só vê qualidade falou: mas olha como ele assovia bonito. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. A Bíblia diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Você tem que olhar e descobrir o que a pessoa pode fazer de bom. E isso tem que fazer pesar. Em quarto lugar, nós devemos transformar a decepção num caminho de volta para Deus. 3 lados positivos na desilusão. Primeiro lado, nos lembra da natureza do ser humano, e para não gerarmos falsas expectativas. Nesse ponto a desilusão é bom. Você se lembrar que todo mundo é mau e é caído por causa da natureza. Segundo lugar, ela nos recorda quem somos nós, e que também temos essa natureza de desiludir pessoas, e só precisamos enxergar isso. Em terceiro lugar, ela nos apresenta quem Deus é. Só Ele é nosso modelo e só Ele é perfeito. Salmos capítulo 1, eu vou terminar com esse texto. É um dos textos mais lindos que você vai ler. Salmo capítulo 1. Diz o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e é na sua lei que ele medita de dia e de noite. O Salmo 30 diz o seguinte: eu te exalto, ó Senhor, pois me reerguestes e não permitistes que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento, e tu me curastes. Ó Senhor, tiraste-me de um fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolvestes minha vida. Cantai louvores ao Senhor, vós, seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois na sua fúria, a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga através da vida. Porquanto o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
amanhecer. Fique em pé no seu lugar.